Queridos amigos, bondosos irmãos da casa de Chico Xavier, que as bênçãos de Jesus sejam motivo de segurança, alegria, bom ânimo em nossa caminhada. Hoje estudaremos o capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração. E o item que nos foi dado como ponto de estudo são os itens, 18 e 19. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim os pequeninos. E é muito interessante, porque num determinado momento nós falávamos assim: deixai vir a mim as criancinhas. Na verdade, o sentido é o mesmo, mas a nossa complicação é muito grande. Então nós entendemos criancinha como as crianças. Vamos ver aqui o que é que os espíritos falam sobre os pequeninos. E é interessante que é uma mensagem dada por João Evangelista, em Paris, 1863, e a outra é um espírito protetor em Bordeaux, 1861. E eu faço questão de ler a mensagem porque nós estamos assim num tempo de muitas reflexões, de muito aproveitamento daquilo que foi trazido, e muitas vezes nós até decoramos, nós até reverberamos, replicamos, mas foi do lado de fora, aqui dentro não funcionava. Nesse período em que estamos convivendo com as nossas próprias dores, nossas próprias inquietações, conosco mesmo, estamos mais atentos ao nosso processo encarnatório. Então vamos ver o que João Evangelista, esse discípulo que foi para Jesus pequenininho, adolescente ainda, o que ele nos fala acerca disso através da mediunidade, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa terceira revelação que o Senhor Deus nos oferece. O Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Olha que frase! Que período bem construído, meus amigos. A criancinha também, mas aquelas almas, que gravitam em ciclos inferiores. E que almas são essas que gravitam em ciclos inferiores? E o que a gente entende por ciclos inferiores? Dentro de uma visão material, eu posso olhar os deserdados, que a gente chama de deserdados da sorte, embora a palavra sorte, mas os deserdados da fortuna material. Aqueles que estão nas ruas, estão numa situação de uma extrema miséria, aqueles que não têm acesso à educação, que não têm acesso à saúde, aqueles que a gente chama de filhos do Calvário, que estão na dificuldade material. E aí nós colocamos que estão na escala social inferior. Mas se a gente olhar também as almas que gravitam nas escalas inferiores, nós poderemos ver na escala espírita todos nós espíritos imperfeitos ainda. Como espíritos imperfeitos, temos lá a classificação fantástica. É a predominância da matéria sobre o espírito. Não é isso, meus amigos, que a gente vive ainda? Vamos fazer uma relação da lista das nossas preocupações, daquilo que inquieta a nossa alma e que muitas vezes até nós falamos assim: estragou o meu dia. Vamos pensar. São as questões de ordem material ou são as questões de ordem moral? E a gente vai ver que são as duas, mas muitas questões de ordem material, não é? Desde de que eu vou me alimentar, até como eu vou pagar essa conta, até, eu queria tanto, será que eu posso comprar? São inquietações nossas, que fazem parte do roteiro da nossa vida, enquanto encarnados, de espíritos encarnados. Mas que muitas vezes são inquietações tão poderosas, tão proeminentes, que impedem o nosso acesso às esferas superiores. E aí ele fala: onde a desgraça ignora a esperança. E aí vamos pensar se a esperança ela é ignorada apenas
entre os filhos do Calvário, entre aquelas pessoas que estão nas classes sociais inferiores? Ou se a esperança não atinge também aqueles que muitas vezes socialmente estão no topo da escala social, da ascensão social, mas o medo da velhice, da doença, da desencarnação constitui para essas mentes verdadeiras desgraças, e aí a criatura não tem esperança. Sabe aquela expressão? E agora é daí para pior, em que a criatura não vê possibilidade de melhoria para nada. Isso aí não vai dar em nada, não vai adiantar nada. Então, esse deixai para mim os pequeninos, a gente vê João colocando assim todos nós que estamos pobres, anêmicos de esperança. Anêmico. É engraçado que essa anemia de esperança não aparece no exame de sangue, não. Não aparece. Mas aparece na nossa postura diante da vida, nos comportamentos que evidenciam desistência, cansaço de viver, no olhar que começa a não ter mais brilho. Tudo isso, meus amigos, é a colocação do pequenino, do deserdado de esperança. E continua o nosso querido João Evangelista. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Então, essa fraqueza é para todos nós. Quando a gente ainda não tem uma maturidade, e essa maturidade do senso moral, enquanto a gente ainda não estabeleceu uma fé sólida, a gente caminha assim mesmo. A gente caminha escravo dessa desesperança. A gente caminha escravo dessa inquietação e de determinados vícios, de determinadas compulsões que nós colocamos na nossa vida, que nós abraçamos na nossa vida, sabe para quê? Para preencher o vazio interior. Como é que eu vou preencher o meu tempo? Como é que eu vou preencher minha carência afetiva? Como é que eu vou preencher reticências? Então eu crio comportamentos viciosos, determinados elementos de compulsão na minha vida. Na minha vida. E é para nós, quando estamos assim, né? Ou que ainda estamos nesse estado, que Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos. Sabe por quê, meus amigos? A gente muitas vezes acha, na relação com o outro, que, não vou falar com fulano não, que fulano não vai entender nada mesmo. E aí eu estou lembrando de uma experiência muito interessante de uma companheira, e essa companheira médica, e tendo uma ajudante na sua casa, né, na tarefa doméstica. E essa companheira, que é ajudante na tarefa doméstica, ela é de uma igreja protestante. Mas as duas conversam. E aí, quando a companheira começa a falar alguma coisa, né, ela se da Bíblia, né, e lê o Evangelho para ela, porque todo dia, quando ela chega, ela já até gosta que lê um pedaço do Evangelho. E aí, quando lê, e ela lê a explicação, ela fala assim, mas lá na igreja não explica assim, não. E será que eles não sabem? Então, observa só. E aí, nesse momento, essa companheira já está com essa amiga, né, há muitos anos, a semente está sendo plantada. E olha que muita coisa já mudou o ponto de vista dela. Já quebrou a barreira do preconceito, ela já entende muita coisa, e na sua vida, no seu comportamento, já que essa companheira a acompanha, muitas coisas na sua relação familiar, até na sua relação profissional, né, ela mudou. Porque ela falou assim, quando eu fico sozinha, eu dou um jeito assim, porque quem não faz faxina, né, não sabe, eu dou um jeito assim, que aí a pessoa olha, tá tudo limpinho, mas eu no instantinho acabo ali, saio dali até para outra casa. E agora ela fala, doutora, agora eu não tenho mais coragem de fazer isso não, sabe, porque tem aquele negócio da consciência, né, aquela coisa que a senhora leu aí no livro, né? E aí eu fico olhando assim, não, é melhor ganhar menos, mas ganhar direitinho, porque Deus está olhando,
E ele vai ajudar na multiplicação disso. Olha só, gente. E se essa companheira fala assim, mas ela tem pouco conhecimento, ela vem só aqui para limpar as mesmas coisas, ela adota essa religião, que é uma religião, a vertente que ela adota, né? É bem fechada, é tudo isso. Para que eu vou perder tempo para falar? Olha só, ela não deixaria vir a Jesus, apresentar Jesus, tal qual nós entendemos na doutrina espírita, para aquela companheira. E aí vamos pensar que a vida ela não é preconceituosa com cada um de nós. Nós mesmos, né, que fazemos parte do núcleo, vamos pensar na figura de Chico Xavier, gente. Não só esse grande médium, mas esse bom médium bom, essa criatura boa, que com certeza não faz parte, né, do ciclo vibratório da maioria de nós. Mas mesmo assim, ele desistiu? Não desiste, eu tenho certeza. Eu até falo, quando ia presencialmente à casa, né, que eu falava assim, e falo para todo mundo, falo assim, lá o núcleo tem cheirinho de Chico, tem a vibração de Chico Xavier ali. Com certeza, ele olha, né, ora, ajuda, ampara em tudo, está ajudando ali. Embora todos nós reconheçamos que estamos distantes dele. Então não há tempo a perder quando se faz o bem. É esse exemplo, gente, que arrasta infinitas palavras. E a gente não pode entender da experiência, da bagagem espiritual daquele espírito no momento em que ele faz a sua opção. A opção pelo bem, a opção pelo melhor. A gente não tem noção disso. Eu estou lembrando de uma companheira, e essa companheira, assim, muito pobre, olha só, muito pobre mesmo, sabe? Quase na linha de miséria. Mas ela era média de determinada casa espírita. E para chegar até essa casa espírita, era um estirão muito grande mesmo. Já que naquele momento ela já é uma senhora, mas não havia as questões das leis, né, que permitem ao idoso o ingresso no transporte público, não existia isso. E ela não tinha dinheiro mesmo para passar, e ela, quietinha, ela ia, né? Ela ia para a casa espírita sem faltar a nenhuma atividade. E ela, quando alguém soube que ela vinha a pé, que ela saía cedo, as pessoas me perguntam assim, mas minha irmã, como é que você vem de lá para cá, chuva, sol, sem faltar nunca? O que leva, né? Você a fazer isso? E ela fala assim, eu venho quando o céu está... E nessa casa ela participava de algumas atividades mediúnicas noturnas. Quando o céu está ali cheio de estrelas, assim, eu olho e falo assim, meu pai é dono disso tudo. Olha só, muito simples. Porque não há uma lição que já foi até lida, que é o título Herdeiro do Pai? Olha só, gente. Então, é uma lição de Emmanuel, que era lida, né? Que foi lida, e ela guardou a lição. Mas ela não só guardou a lição, ela vivia essa lição. E ela fala assim, e aí quando eu vejo, eu já estou na porta do centro. Olha só a maturidade moral dessa companheira. E se alguém, por ela ser de poucas letras, por ela ter as dificuldades da vida material, tudo isso, não apresentasse a ela a beleza da doutrina espírita, como é que seria? E até sua mediunidade, uma mediunidade altamente produtiva, direcionada para Jesus. Então, esse pequenino, né? Esse pequenininho, aí João fala aqui, João viveu com Jesus, ele falava. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Vamos meditar um pouquinho, meus queridos? A gente vai a Jesus com a confiança de uma criança. E eu consigo observar a confiança de uma criança? Eu vou até contar experiência, e as mães têm isso, né? A criança, se você não tomar cuidado, larga a mão dela e ela vai andando.
né? Às vezes até distraída. Daqui a pouco ela pega a mão do primeiro adulto que ela encontra na frente e ela continua caminhando. E aí, quase sempre a mãe que fala assim, ou o pai, né? Os responsáveis, o adulto, tá? Ô menino, vem cá, não tá vendo que eu tô aqui? A criança, ih, a criança até ri, porque ela confia. Ela sabe que o adulto vai levá-la no lugar certo. Vamos pensar um pouquinho, queridos, como é a nossa relação com Jesus. A gente chama Jesus, ou melhor, a gente tem certeza que ele está caminhando lado a lado com a gente. Aquele texto Pegadas na Areia é só uma historinha bonita da internet ou a gente crê verdadeiramente nisso? A gente tem essa confiança, essa segurança na nossa relação com o Mestre Jesus. É para a gente parar, é para a gente meditar. E aí ele fala, né? As mulheres, por que ele fala das mulheres? Porque a gente sabe que sempre houve um preconceito em relação à capacidade de entendimento das pessoas do sexo feminino. Até muitas vezes de forma desdenhosa e de forma desrespeitosa. E naquele momento, então, que Jesus vem, o preconceito é muito grande. Na sociedade que ele está, na sociedade judaica, a mulher é descartável. Na verdade, primeiro é o primogênito, né? É o chefe da família, é uma sociedade patriarcal e machista. E Jesus, ele não deixa que a sua mensagem passe despercebida do elemento feminino. Por quê, gente? Porque, na verdade, é a mulher que iria educar os seus filhos. E que coisa boa essa educação pautada no amor, pautada na sobriedade, pautada no equilíbrio, pautada no bom senso. É esta a posição de Jesus, né? Chamando o excluído. Jesus é o mestre da inclusão, ele chama os excluídos. E ele coloca, João Evangelista, ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar assim não só as crianças, mas os homens de boa vontade. Então, é João nos falando mais uma vez que a doutrina espírita é para todos. É um movimento de libertação, é um movimento de esperança, é um movimento de fraternidade para todos. E é esse o trabalho dos divulgadores. E é esse o trabalho que a gente está vendo agora maravilhosamente sendo feito e multiplicado pela internet. Oferecer doutrina espírita a mãos cheias, oferecer essa qualidade doutrinária para todos os corações. Ah, mas fulano vai ver, vai criticar. É um direito que ele tem, mas pelo menos ele vai ver. Ah, mas fulano não vai aceitar. É um direito que ele tem. Então ele coloca, né? É para todos, e aqueles, desculpe, de boa vontade, e quase sempre, o que gera boa vontade, gente? É a dor, é o cansaço moral, é a busca do melhor. Tudo isso vai representando um movimento de renovação na alma, um movimento de prontidão, de maturação, para que o espírito assim receba. É essa hora da dor, é essa hora da dificuldade, é esse momento que eu não sei o que eu vou fazer. É o meu momento de encontro com o Evangelho de Jesus. E ele nos diz assim: a ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Então, a nossa fé é a fé raciocinada. Algumas pessoas dizem, e os nossos queridos Gilson e Gilberto, né, sempre falaram bem dessas questões. Ah, mas aí é o evangelho dos espíritas. Não, é o evangelho segundo o espiritismo. E que evangelho é esse? Como Kardec fala na introdução, o evangelho tem lá as 5 partes, né? Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres,
as predições, né? Aqueles pontos que serviram como base para o dogma das igrejas. Essas 4 partes, todas elas podem ser contestadas. Se a gente pega aqueles livros, aqueles volumes, né, do Jesus histórico, um conta de uma forma, outro conta de outro pega assim, até porque Jesus passou de uma forma tão magneticamente forte, mas tão socialmente fraca, que não se escreveu sobre a figura do homem. Escreveu. Então, são pesquisas, são trabalhos, são debates, cada um historiador dentro de um ponto de vista. Mas ele diz, mas a outra parte, a quinta e última, são os atos morais da vida do Cristo. Esses atos morais são inquestionáveis. E é isto que serviu de base para o Evangelho segundo o Espiritismo. É isso, gente. São essas atitudes de Jesus que aqueles companheiros que analisam a inteligência do Cristo dizem assim: pode até não ser esse nome Jesus, pode até não ser Nazaré, eles vão colocando isso, mas na verdade a inteligência, e a inteligência, quando ele fala, não é só intelectual, não. É a inteligência cognitiva, a inteligência afetiva, a inteligência social. A inteligência dessa criatura é superior às maiores inteligências do planeta. Então, passou por aqui um ser superior. E isso, né, faz com que eles reconheçam Jesus, né, como esse ser superior. E alguns até falam, pode se dar o nome que quiser se dar. Para nós é Jesus. Então, esse ser superior, né, que traz esses ensinamentos que compõem o Evangelho. E que é o livro, é um best-seller, né, dentro do movimento espírita, se vende muito mesmo, e é um livro para todos nós, é o livro de cabeceira para nós, é o livro de orientação segura para todos nós. E ele encerra dizendo: meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume da montanha. Então, gente, foi em 1863 e hoje a gente já vê a doutrina brilhando. Às vezes, não com o título de doutrina espírita, mas os conceitos espíritas vão permeando, vão passeando, né, no nosso planeta para todos nós. Isso é muito importante, é motivo de muita alegria para os nossos corações, não é? E aí, no 19, que é do Espírito Protetor, ele continua a nos falar. Ele começa a nos falar assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e de consolação. E eu me lembro, meus amigos aqui, da Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela teve a sua vida com as suas provas, as suas lutas, né? E ela dizia que quando ela abria o Evangelho para ler, saíam flores, saíam perfumes, a vibração, né? Leon Denis nos diz, na obra Depois da Morte, que quando nós lemos um autor, nós nos colocamos em comunhão espiritual com ele. Imagina essa comunhão quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus. Que belíssimo momento de comunhão e superior mesmo. Então é isso que vai fortalecer os fracos, vai alimentar os fracos, né? A quem está com temor, quem tem necessidade de apoio e consolação. E aí vamos brincar e pensar assim: quem é que nesse momento tem necessidade de apoio e consolação? Levanta o braço. Todos nós, né? A gente necessita desse apoio, dessa consolação sólida. Sólida.
É aquela que nem o ladrão vai levar, nem a ferrugem vai corroer. Esse ouro, que nada vai nos tirar. Nada vai nos tirar. É esse apoio. E continua o Espírito Protetor. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. E nesse momento que a gente está em busca de vacina, remédios, né? A gente quer saber. A gente está focado na saúde, todos nós, assim, com muita atenção nos episódios da saúde. Que remédio é esse que é oferecido? Que bálsamo poderoso é esse que possui tanta virtude, que aplaca todas as chagas do coração e consegue curá-las? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? E aí vamos pensar um pouquinho se o amor e a caridade são realmente o remédio. No livro, no livro Libertação, o instrutor Rubio fala que uma dor maior sempre cura uma dor menor. Falando da necessidade da consolação, né? Pedro já falava assim, um amor cobre a multidão de pecados. E a gente vai observando, né, que criaturas que têm a dor do remorso, por exemplo. Quantas irmãs e irmãos cometeram algumas falhas em seu tempo de ignorância. Por exemplo, a questão do aborto. A criatura, por ignorar, e por não ignorar mesmo, teve essa opção. E aí depois, amadurecendo tanto mais, conhecendo a doutrina espírita, conhecendo as consequências, a criatura fica com a cabeça, mas muitas vezes não há mais tempo para exercer a maternidade direta, seja pela idade, por possibilidade de saúde, tudo isso, não há mais tempo. E aí, há como resolver isso? Há. E quantos companheiros se associando a empreendimentos, né, que cuidam da criança e do jovem, conseguem ali ter o remédio que aplaca os seus males. É a evangelização, as diferentes creches, casas lares, né, tudo isso em que a criatura vai e muitas vezes ela não contribui só com coisas, né, ou financeiramente, embora seja importante isso, mas muitas vezes ela pode contribuir com a sua presença. Que alívio! E nós temos prova de um casal em que eles começaram, a gente não precisa localizar, né? Começaram a trabalhar, porque conheceram a doutrina, e aí os dois mesmo, até na área em que eles estavam, eles incentivaram o aborto e ela cometeu aborto, eles cometeram aborto, né? E aí o que se faz? E agora não dá tempo, e eles entraram no empreendimento. Gente, que alegria, que alegria. Que alegria foi poder ajudar, né? Que alegria foi poder estar ali. Hoje, eles falam assim, Deusinho, a gente está curado. Que beleza, como é que fez bem? E aí, fala assim, a filharada aumentou muito e cada vez mais, né? E eles, ao longo do tempo que se dedicaram, crianças já estão formadas, né? Já estão encaminhadas, casadas, tudo isso, né? E eles tiveram a alegria de acompanhar aquele bebezinho, aquela criancinha que estava ali carente, numa situação de dificuldade, risco social. Hoje em dia, muito bem, o trabalho deles contribuiu para isso. E olha o amor, é o que ele coloca aqui, o amor, a caridade. É isso, gente. É essa a questão. Lembramos-nos daqueles companheiros que iam lá a Chico Xavier. Iam lá beijar a mãozinha de Chico, já naqueles últimos momentos, né, em que Chico estava assim bem fragilizado. E saíam dali muito bem. E uma grande maioria não ia para dar alguma coisa a Chico, não, era para receber, né? E a pessoa assim, olha, engraçado, ele não falou nada, mas como eu saí bem. Vamos pensar no amor do coração de Chico Xavier.
Vamos pensar na caridade, que é aquele momento que ele teria tudo para ficar recolhido. Ele não era obrigado a receber ninguém, né? Ele estava já com a saúde fragilizada, mas mesmo assim, ele acrescentava, por acréscimo de misericórdia, ele recebia as pessoas ali. Olha a caridade. E isso com certeza fazia bem a ele, mas com certeza fazia muito bem àqueles companheiros que ali chegavam, que se sentiam reconfortados, reanimados, né? Com alegria, com novo ânimo, com a alegria de viver. É essa caridade, gente. É através dessa caridade, desse amor, que a gente se sente visto por Deus. É essa caridade. E ele continua, é o remédio, né? Ele fala, se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida direis, meu Pai, que seja feita a vossa vontade, não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu sei, que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade do vosso frágil servo, dar ao seu coração, desculpe, as alegrias permitidas, sede ainda bendito, mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma, e que incessantemente ele faça subir até vossos pés a voz de seu reconhecimento. Então, essa confiança, essa entrega plena a Deus, que Jesus veio nos trazer, nos dizer, quando ele falou, deixai vir a mim os pequeninos. Porque só se entrega quem não se considera completo. É isso. É no momento que me falta alguma coisa, em que eu sei que eu posso recorrer a alguém para conseguir essa coisa. É o meu grande momento de entrega. É nessa hora em que eu me sinto pequenino, porque há alguém maior. E esse alguém maior me ama. E esse alguém maior pode me contemplar. E aí eu vou entender como contemplar não só o momento da alegria, da cura, do capricho satisfeito. Eu vou entender como contemplar a hora da lição. A hora da lição em que, através da dor, da doença, da perda de qualquer bem material, da desencarnação de entes queridos, eu vou entender aquela lição como uma prova necessária, não para me punir, mas para que eu adquira resistência, maturidade moral. É teste de promoção. É teste de promoção. E aí, ao invés de me lamentar, eu vou agradecer e vou segurar muito mais na mão desse Pai, na mão desse Mestre, que é o caminho para eu chegar ao Pai, que é o Mestre Jesus. Com a confiança de uma criança segurando na mão de um adulto. É essa, gente, a grande proposta que é dada a todos nós. E a gente vê que todos aqueles que exercitaram esse movimento de confiança estão bem, estão em paz, estão felizes. E ele continua dizendo assim, se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem, poderão vos arrebatar. É isso. É esse amor. Esse amor que está, assim, bem traduzido por Lázaro, quando ele fala, né, no Sede Perfeito, no capítulo Sede Perfeito, sobre o dever. Ele fala que o homem que cumpre o seu dever, ele ama ao próximo mais que a si mesmo e a Deus mais que ao próximo. Então, vamos pensar como é que está a nossa relação no cumprimento dos deveres. E o dever não precisa ninguém me cobrar, não. Me cobrar. São obrigações com a lei que está na minha consciência. E, na verdade, é só através da minha identificação com essa lei de Deus que eu consigo ser feliz. Não há outro caminho para a felicidade, não. Então, nessa hora, por exemplo,
em que a maioria de nós, né, ou está em home office, ou está dentro de casa. Como está o cumprimento dos meus deveres com a assistência da minha casa, da casa espírita que me acolhe? E a gente até sabe que a necessidade está aumentando muito. A dor, a fome, a orfandade está batendo em nossas portas. E não é uma chance? Já que eu estou gastando menos comigo, né, com os meus cuidados pessoais, tudo isso, eu posso reverter, aplicar, fazer uma boa aplicação. Vou aplicar esse numerário, essa quantia, no banco de Jesus. No banco de Jesus. Porque ele não falou para nós? Toda vez que fizeres a qualquer um desses pequeninos em meu nome, é a mim que estareis fazendo? Então, a gente pode fazer esse investimento. E isso, nessa hora, é o nosso dever moral. É a nossa oportunidade de escolhermos realmente o melhor, aquilo que edifica, aquilo que constrói, e isso é exercício de amor. Isso vai curar, como ele diz, as nossas chagas, os nossos males. Isso vai nos ocupar ao invés de nos preocupar. Porque, como Jesus falou, é a 100 por 1, né? Vai voltar multiplicado. E a gente sabe até aquela história dos chuchus. Quem não sabe, aproveita e procura, porque vai ter um tempo muito bom, vai dar uma alegria muito grande ao coração, que a história é engraçada, da multiplicação dos chuchus. O Chico tem um fato ocorrido com isso, que é uma prova patente que tudo aquilo que você dá volta multiplicado. Agora a gente tem que ver multiplicar de que forma, né? Eu tenho que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a multiplicação disso. Porque nem sempre, e não é aquela forma interesseira, né? Então eu vou dar R$1 para receber 100. Não é esse o sentido. É na multiplicação da qualidade. Porque Deus, gente, a lei de Deus é para a qualidade. A qualidade é muito melhor que a quantidade. É a qualidade de vida. Essa vida em abundância que Jesus reservou para todos os seus seguidores. E aí alguém pode falar assim, discriminou? Não, é para quem quer. Porque muitas vezes a gente se comporta como quem não quer experimentar essa vida em abundância. Abundância. E aí, o Espírito Protetor encerra dizendo assim, se tiverdes amor, né, ele fala, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo. E vereis desaparecer da vossa alma tudo que a possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia. E como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa saciar-se da verdadeira vida no seio do Senhor. E aí a gente lembra daquela frase, daquela expressão poema da nossa querida irmã Sheila, que ela fala assim, ó, sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Então, todos nós, pequeninos, não somos impedidos de acessarmos o amor de Jesus. Todos nós, os pequeninos, todos nós que nesse momento estamos sofridos, angustiados, temos a possibilidade de segurar na mão de Jesus, de encarar Jesus como o caminho, a verdade, essa vida, todos nós podemos experimentar. Estejamos nós doentes, estejamos nós na perda, na dificuldade financeira, estejamos nós na dor da saudade do ente querido que partiu. Todos nós, gente, temos em Jesus essa possibilidade de elevação, essa possibilidade de crescimento. E qual é a pista?
Qual é o ponto de apoio? É o amor, é a caridade. Por isso, né, a Maria Dolores, nossa querida poetisa, né, ela já falava numa poesia que é muito grata ao nosso coração, cujo título é Deus te vê. E ela nos diz assim: Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha da amargura, para ajudar aos filhos da loucura que tanta vez se vão, como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens de pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê na mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que andam na vida sem ninguém, e te agradece a posse que te expendes no auxílio ao companheiro e desamparo. Seja o tesouro inesperado e raro, seja o simples vintém. Deus te vê na mensagem de bondade, quando exprime verbo amigo. Deus te vê quando estendes verbo amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o amparo, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa e o cobertor. E por alto recurso, sem que o saiba, manda que a lei te aumente os dons divinos em mais altos destinos para a glória de amor. Deus te vê na palavra com que ensinas a senda clariboa da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar, sem ferir. E determina aos homens que o teu verbo seja apoiado, seja aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta, inferida mortal, e te agradece o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo de extinguir sem alarde, entre as sombras do mundo, a presença do mal. Deus te vê através da caridade. Mas não é isso só. Em paz, calada e santa, pede a alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. Por isso, onde estiveres, sofras humilhação, injúria, cativeiro, terás contigo, por sublime companheiro, nosso amado Jesus. Deus te vê. E é isso, amigos, que a gente consiga ter a consciência que mesmo pequeninos que somos, Deus nos vê. E que não impeçamos o acesso de ninguém a Jesus. Deus te vê. Que não nos impeçamos o acesso a Jesus alegando inferioridade, alegando dificuldade moral, a palavra que não foi dita bem, o erro de ontem. Vamos caminhando, contentes, alegres, para Jesus, como diz a canção da alegria cristã do amado Leopoldo Machado, né? Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e da harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho. Vibra e contagia,
da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Queridos amigos, que o Senhor Jesus seja nossa alegria, que nos momentos de solidão e desesperança, uma das vias de acesso para nós é quando Jesus diz: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece uma a uma as suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome e elas o reconhecem pela voz. Que a gente possa saber sempre: Jesus nos conhece. Jesus cuida de nós. Jesus se comprometeu diante de Deus, nosso Pai, que das ovelhas que ele ganhou, nenhuma delas se perderia. Então, Jesus está cuidando de nós nesse momento. Jesus cuidou de nós no dia de ontem. E Jesus continuará a cuidar de todos nós para sempre. Que Ele nos abençoe, nos abrace, nos oriente. Muita paz. Obrigada pela oportunidade, meus amigos.